11. A partir do verso 17. O contexto social aqui de Coríntios é uma cidade sérios problemas morais, conhecida como o céu dos bêbados, o paraíso dos marinheiros, a cidade perigosa para as mulheres decentes, o centro comercial de Roma, 2 portos, 2 templos enormes para Apolo e para Afrodite, cerca de 1000 prostitutas cultuais. A mulher é instigada à libertação dos conceitos judaicos e cristãos, se eu posso dizer assim, libertação. No conceito social, as mulheres têm que ter direito próprio, fazer o que querem, não submeter aos princípios do Senhor. As prostitutas cultuais eram mulheres formadas na filosofia para discutir filosofia, religião com os seus amantes, os homens que gostavam desse tipo de conversa e que elas se aproximavam para discutir filosofia. Então eram mulheres respeitadas, de certa forma, dentro do contexto social. Mas prevalecia algo do grego-romano, o status, o poder, a glória. Aquele povo, naquela sociedade, queria conquistar a ideia de ser, de poder, de ter. E é esse contexto que vai influenciar a igreja de Coríntios, que embora seja uma igreja que mais apresenta dons espirituais, pelo menos nos escritos do Evangelho, nos escritos das cartas de Paulo e outras, nós vamos ver que Coríntios é uma igreja com sérios problemas de sensualidade, de sexualidade. E Paulo está nesse contexto. Escreveu provavelmente em 57 depois de Cristo essa carta, talvez antes dos evangelhos. E Paulo começa a dizer, antes falando do elogio que estava dando a maneira como a igreja se portava, verso 2 do capítulo 11, eu os elogios porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm a tradição assim como eu a transmiti a vocês. Então Paulo fala à igreja e nós devemos estar lembrando dos elogios da igreja, da maneira como a igreja se porta. Mas também é necessário em alguns momentos dizer que a igreja não anda e não se comporta como ensina a palavra do Senhor. Então no verso 17 do capítulo 11, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Paulo vai falar da questão dos crentes que estavam se reunindo para a ceia do Senhor. E havia um sério problema. E Paulo começa a falar para eles. Quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, a coisa é mais feia do que se possa imaginar. Não é assim que tem que ser. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Paulo está entendendo que acontece, mas ele também está dizendo que não é também assim. Paulo está alertando a igreja para a questão de rumores. Eu ouvi fulano dizer, foi desse jeito, e nesse passo a passo, às vezes ocorre um acréscimo que traz um sério prejuízo para a igreja. Algumas coisas estão acontecendo, sim, mas a forma como se espalha é que é perigosa. Precisamos resolver algumas questões interpessoais, questões de grupos, questões de liderança. Claro, todo grupo que existe na Terra tem conflitos. E conflito faz parte também de um aprendizado, de um amadurecimento. Quando bem orientado, quando bem tratado, quando bem trabalhado, serve para que haja amadurecimento. E quem não quer amadurecer, irmãos, apodrece. Porque o fluxo da vida acontece. Você já viu aquelas frutas que a gente às vezes, comprei essa fruta, apodreceu e não amadureceu.
Parece que pula o processo. E tem gente que faz desse processo na vida cristã, não amadurece. Lê a Bíblia, mas parece que não serve. Vive em comunhão, mas parece que a comunhão não toca, não alegra. Não produz fruto. São murmuradores, queixosos, estão sempre criando problemas, intrigas. E aí, como Paulo diz no início de Corinto, uns são de Paulo, outros de Apolo, uns de Pedro. Paulo chama atenção. Em parte eu acredito que está acontecendo essas coisas, mas eu acredito que não é também assim não. Mas Paulo não era menino. E aí ele começa a falar para a igreja. É até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Sim, são nesses conflitos que a gente começa a descobrir quem realmente é espiritual, quem realmente está interessado na obra do Senhor. Foi comum entre os pastores dizer, a pandemia trouxe também algo muito bom. Os crentes verdadeiros permaneceram firmes, mas aqueles que não têm substanciação, aqueles que não estão enraizados em Cristo, muitos deles desanimaram. E não é só o fato de deixar vir para a igreja, não. Muitos desanimaram da família, desanimaram da vida, desanimaram do emprego, desanimaram da diversão. Caíram no mundo sem sentido da sua própria vida. A pandemia realmente provou os crentes fiéis e também fortaleceu muitos daqueles que ainda estavam duvidosos se eram crentes ou não. Não que não fosse, não que não cresça. Mas o sofrimento traz em nós um desejo de consolo, conforto. Um desejo que o Deus nos enxugue as lágrimas, de que nos fortaleça. E a gente começa a buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo coração. E são nos momentos de desertos que nós mais aprendemos de Deus, mais nos fortalecemos em Deus, mais buscamos a Deus, mais queremos nos aproximar de Deus. Não que nos momentos de alegria não aconteça isso, não que nos momentos de gratidão como irmã Aurília e família não aconteça isso, não como a vida da irmã Azenaite e Itamar não aconteça isso. Mas quando nos desprovemos de nós mesmos e dependemos do Senhor, aí sim, nós vamos entender o que Deus ouviu, o que Paulo ouviu de Deus. A minha graça é assim a experiência. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é até bom que aconteçam esses conflitos. É até bom que aconteçam essas coisas de vez em quando, para que se revele realmente aqueles que são do Senhor. Aqueles que não estão simplesmente pelo nome, pelo grupo, mas pela experiência de fé em Jesus Cristo, e já foram transformados pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. Amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem suas limitações, suas dificuldades, por conta de nós, que muitas vezes desobedecemos. Mas o Senhor nos ama. A igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, na história, e hoje também nós podemos dizer isso, no nosso tempo, tomamos atitudes que não são coerentes com a vontade do Senhor, e o Senhor espera, o Senhor disciplina, o Senhor ama, o Senhor cuida. Se fôssemos realmente por nós, o Senhor já teria nos destruído há muito tempo, filho. Mas é por conta da graça, é por conta do sangue, é por conta do propósito redentor do Senhor, para que a igreja proclame as maravilhas do Senhor, a começar nas nossas vidas como experiência pessoal. O testemunho dos nossos irmãos em Cristo que já testemunharam e partiram para a glória. E a igreja continua caminhando. Os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta. Os escândalos hão de vir, queridos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. E abre-se um parênteses, gostaria até de dizer aos irmãos, algo que eu aprendi interessante. As pessoas que mais nos decepcionam são as pessoas que mais amamos. São as pessoas que nos relacionamos mais. São as pessoas que estão no nosso convívio. Já viu aquela crise de adolescente, de jovem, de adulto? Meus amigos do trabalho, eu considero mais do que minha família, porque minha família parece que só quer me derrubar. Mas os amigos do trabalho só conhecem você no trabalho, filho. O seu irmão na igreja conhece você no dia a dia. Quer ver um lugar bom para conhecer o irmão? Quando a gente vai para o acampamento. Quer ver um lugar bom para conhecer o irmão?
quando a gente está na liderança. Quer ver um lugar bom para conhecer os irmãos? Se amando. Quando a gente se ama, quando nós nos amamos, quando nós temos um interesse um pelo outro, no cuidado, no zelo, a gente começa a conhecer os irmãos, tanto nas suas qualidades como nos seus defeitos. Alguém já lhe magoou aqui na igreja? Já? Você olhou para mim e disse, o senhor mesmo, pastor, foi um que me magoou. Tá certo? Eu acredito. E a gente precisa resolver isso, se não resolvemos ainda. Olhe para mim. Agora eu pergunto a você, você já magoou alguém aqui na igreja? Você já magoou alguém aqui na igreja? Você já puxou o tapete de alguém? Eu já fiz coisas que eu mesmo me surpreendo. Mas não era para me surpreender, porque eu sei que tenho inclinação pecaminosa. Se eu não depender de Cristo, meu filho, a coisa está feia. E a minha responsabilidade é maior, porque eu sou pastor. Não que eu seja melhor do que vocês. A responsabilidade que me foi incumbida. E às vezes a gente só leva em consideração o que fizeram conosco, mas não consideramos o que fizemos com os demais. No pastoreio de pastores que nós temos, algum grupo de pastores, o pastor Bob botou algo interessante que ele encaminhou, não foi ele, e diz assim, eu não tenho medo dos Pedros, eu tenho medo dos Judas. Porque os Judas e os Pedros estão entre nós. Os Pedros cometem até algumas coisas e se arrependem depois, os Judas não. Os Judas são frios, os Judas são calculistas, os Judas se vendem, os Judas vendem. Os Pedros não. Os Pedros são falhos. Os Pedros são muito entusiasmados. Os Pedros passa a mão pelos pés. Os Pedros são precipitados. Mas eles chegam um momento que reconhecem o que fizeram e procuram confessar a sua culpa e dizer, eu te amo, me perdoe, eu te amo. Quem vai fazer está aqui. Quem quer sou eu. Os Judas não. Os Judas, mesmo entendendo que pecou, eles beijam. Eles dizem que amam. E no final das contas, eles se enforcam. Eles se matam. Eles se destroem. Eles abandonam. Eles não querem nenhum vínculo com aqueles que são em Jesus Cristo. E Paulo está escrevendo. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro embriagado. Ricos e pobres, reunidos na igreja. Os ricos levavam a comida. As festas de fraternidade. No início da igreja, existiam algumas festas assim, em que as pessoas iam para se confraternizar. Mas há um problema aqui em Corintos. Os ricos estão comendo e os pobres não estão participando. Eles não têm a oportunidade. E Paulo diz no verso 22, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Os ricos envergonhavam os pobres. Os crentes ricos levavam comida e não davam aos pobres, os pobres passando fome, e eles celebrando e festejando, dizendo que era para o Senhor. Às vezes fazemos isso, eu já disse várias vezes, procurando ensinar a igreja, as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas mãos são para abençoar outras vidas. Aquele que recebe uma bênção e fica só para si, vai abandonar o Senhor, vai desanimar, vai entristecer, vai se desviar. Transforma a bênção num próprio ídolo, transforma a bênção em um status para si mesmo. E a bênção é para abençoar vidas. E o colega Marcelo Panda, é um colega da turma de bike, mestre de hoje, acho que ele está por aí, eu vi ele entrando. E ontem um colega, nós pedalemos ontem, até Cedro, lá em Limoeiro, o sol estava muito quente. E Melk, que é da Firme Promessa, ele não se sentiu bem, já estava cansado. E quando chegou no começo da ladeira Joé, disse, eu não vou aguentar subir não. Eu não vou aguentar. Não aguento não. E os meninos, vamos pegar um carro para levar ele, não sei o quê. Aí um colega nosso, Círio, disse, eita, Panda passou, estava lá em Lagoa do Carro. Marcelo, a gente está com um colega aqui, não se sentiu bem, não sei o quê, dá para o socorrer? Dá, rapaz? Ele já estava na entrada da Mauricéia.
Ele volta e vai pegar Marcelo. E vai pegar Melk. Marcelo, obrigado aí, rapaz. Não, rapaz, a gente está nessa vida para servir um ao outro mesmo. A gente está para servir. Então, se eu não sirvo para o outro, então não faz sentido. Não se preocupe, não, precisando das tuas ordens. Foi o mesmo que socorreu Joaquim quando passou mal. E eu achei interessante aquela palavra dele. Mas, pastor, isso não é? Sim, mas vindo dele. Pelo que eu saiba, ele ainda não tem um compromisso com Jesus no sentido de tomar uma decisão. Mas é uma pessoa boa no sentido de querer ajudar. E isso deve realmente ser de exemplo. Por isso que eu estou contando. Marcelo Panda, como outros colegas, Deus o livrou do Covid. Foi aquele que eu disse, fez o exame, não sabia ainda o que estava acontecendo. Quando fez o exame, depois do que saiu o resultado, foi que foi procurar. E ele foi para o hospital. Mas, graças a Deus, Deus o poupou. Então, nós precisamos pensar nisso. Paulo está ensinando. Verso 23. Porque eu recebi dos... Perdão. Verso 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome e o outro embriagado. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa situação. Será que vocês não têm casas onde podem comer? Ou menospreza a igreja de Deus e envergonham o que eles não dá têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los nisto? Certamente não posso elogiá-los. Paulo está sendo sincero com a igreja. Paulo está exortando a igreja. Paulo está ensinando a igreja. Vocês estão errados. Ou a palavra de Deus exorta a sua vida, ensina para a sua vida, prepara você para ser homem de Deus, mulher de Deus, ou você não vai ter outra situação. Não vai crescer espiritualmente, não vai se fortalecer espiritualmente. E é interessante que no versículo 18, porque antes de tudo eu estou informado, Verso 21, porque quando come, cada um toma antecipado a sua própria casa. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Veja as situações de Jesus Cristo. A ceia do Senhor relembra o sangue derramado de Jesus por nós. Relembra a aliança do Senhor por nós. Não é o momento em que o pão se transforma no corpo de Cristo ou contém o corpo de Cristo. Não é o momento em que o vinho vira sangue ou contém o sangue de Jesus. Mas são elementos que representam o pão como o corpo de Cristo, assim como foi o maná, mas também Jesus é o pão que sacia nossa fome, o que o Pai manda dos céus, como também Ele é aquele que sacia nossa sede. Mas o sangue representa a aliança de Deus para com os homens, de que quem nele crê tem a vida eterna. E a ceia é para aqueles que já reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que já foram batizados, e entendem este momento como uma celebração daquilo que já receberam, daquilo que foi feito. Não é na ceia, a cada dia, que a gente vai vendo Jesus morrendo, Jesus sendo sacrificado, no sentido literal. Mas é o sentido da ordenança, da lembrança, da memória, do culto. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto a igreja existir, estaremos anunciando. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nesse versículo aqui, muita gente fica pensando que pelo fato de ter brigado com a mulher hoje de manhã, não pode participar da ceia do Senhor. Pelo fato de ainda estar devendo a duplicata do cartão, não pode participar da ceia do Senhor. É muito mais do que isso. Se você não tem experimentado e vivido pela fé, honrando ao Senhor, na comunidade de fé, se você não tem realmente participado deste momento pela fé, não faz sentido participar. Pagar a conta da duplicata você resolve amanhã. Pedir perdão à sua esposa daqui a pouco. Resolver um problema do seu irmão também. Mas não é isso que quer dizer que agora a gente vai ficar assim, não, eu estou assim, então eu posso participar. Não é, a ideia não é a questão de participar ou não participar. É como eu participo, por que eu participo. Eu vivo esse momento pela fé no memorial? Sim. Mas eu tenho que ter minha vida coerente com este memorial. Coerente com a vida que eu tenho agora em Cristo. Aí sim, eu posso tomar um compromisso, a partir de agora, voltar e resolver todas as minhas questões pendentes.
mas celebre a ceia do Senhor. Participe da ceia do Senhor. A ceia do Senhor em si, este pão, este vinho não salva, não consagra, mas deve ser vivido por pessoas salvas, consagradas, com disposição de servir ao Pai. Examine-se a si mesmo. É você que tem que entender. Réu do corpo e do sangue do Senhor, não é que você perde a salvação porque está em pecado e participou da ceia. Mas certamente vai trazer para você um certo acomodismo. E o perigo disso tudo é virar um cinismo. Porque o problema não está só de você simplesmente pegar o pão e o cálice. Mas está como a forma como você vive, reconhecendo que está indigno em relação ao corpo, à igreja, e mesmo assim viver uma vida como se nada precisasse mudar. E isso está completamente normal. Ao ponto de não perceber, e até estar cultuando ao Senhor em espírito e verdade, entre aspas, e achar que pelos fatos de que tudo está dando bem na sua vida por enquanto, é a aprovação de Deus. E tudo que você está fazendo está certo. É preciso tomar cuidado. Judas tinha a plena convicção de que o que ele estava fazendo era correto. Davi também. Moisés também. Abraão também. Eu também. Há quantos momentos nós nos surpreendemos de achar que estamos fazendo o bem, estamos fazendo mal. De achar que estamos honrando o Senhor, estamos trazendo glória para nós. Um simples exemplo que eu posso dizer para você. Porque quando estamos muitas vezes, claro que isso não é uma regra geral, mas às vezes acontece. Por que muitas vezes estamos à frente de uma obra, de um trabalho na igreja, de uma programação, nós chegamos 20 minutos, meia hora antes do culto começar? E na maioria das vezes nós não somos fiéis no horário. Chegamos atrasados na igreja. Não damos pouca importância para quem é que está dirigindo, quem vai pregar. Mas quando é a gente move o mundo todo para que tudo dê certinho. E no final a gente, de maneira, foi uma bênção, não foi? Foi muito bom. E lá no íntimo do coração, rapaz, eu detonei. Se não fosse eu. Às vezes fazemos isso, querido. Cada um reflita a si mesmo. Cada um pense. E Paulo nos convida a refletir. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo de Cristo. Que cada um examine a si mesmo, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos se dormem. Paulo pode estar considerando aqueles que viviam na embriaguez, bebendo, aqueles que viviam nos festejos, mesmo sendo crentes. Paulo está chamando a atenção. Mas podemos entender, de maneira espiritual, há muitos enfraquecidos na fé, há muitos desnutridos na fé, há muitos doentes na fé, porque não têm estado no centro da vontade do Pai. Tem celebrado a ceia do Senhor, mas não tem entendido que é um ato de fé, um ato de renúncia, um ato de quebrantamento, um ato de entendimento que é para a glória do Senhor, assim como é o culto, assim como é o cântico, assim como é a oferta, assim como é a reverência, assim como é a maneira de se vestir decente, assim como é se comportar na escola, assim como é não filar, assim é como namorar com ordem de decência, assim é tratar a esposa como esposa, assim é pagar as contas que deve pagar, assim é não chamar palavrão, assim não ser viciado em pornografia, e assim uma série de coisas que nós precisamos pensar. Mas Paulo diz, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo diz que como igreja, nós seremos disciplinados na nossa culpa. Nós seremos disciplinados quando não estivermos de acordo com o Senhor e não nos arrependermos. Deus nos disciplina, e qual é o pai que não disciplina seu filho? Quanto mais o Senhor que nos conhece. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem um pelos outros.
Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for aí. Existiam outras questões que Paulo precisava tratar, mas o tempo aqui não dava para ele descrever. Pensemos nisso, irmão. Nós vamos para a ceia do Senhor. Eu corri com o tempo, mas gastei quase o tempo todo. Mas vamos ter a ceia do Senhor. Participe da ceia, você que é crente em Jesus Cristo. Participe da ceia, você que crê, que faz parte do corpo. Tem uma pendência? Antes, peça perdão a Deus. Senhor, mexe no meu coração e me ajuda a resolver essa pendência. Quando você tem disposição de querer resolver e diz ao Senhor com sinceridade de coração, vai acontecer alguma coisa. E espere que vai acontecer. Vai acontecer um milagre. Vai acontecer uma mudança na sua vida. E este momento é um momento do seu testemunho, de que você é crente em Jesus Cristo. E de que você quer experimentar sempre a comunhão com os irmãos. A comunhão consigo mesmo. A comunhão com Deus. Porque esta alegria que se fala hoje na pastoral não tem a ver com o meu estado de vida, mas tem a ver com o meu deleite num Deus que é plenamente satisfeito e que Ele glorifica a si mesmo, como diz John Piper, ou John Piper, como quiserem. Deus compartilhou da sua alegria em nós. Por isso Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida